Imagine uma montanha de rocha maciça, imponente e silenciosa erguendo-se contra o céu árido. Agora visualize que, incrivelmente, 60 metros abaixo dessa superfície aparentemente impenetrável, existe uma verdadeira cidade secreta oculta dos olhos do mundo e dos satélites. As paredes deste complexo subterrâneo não são feitas de mero concreto comum, daquele que vemos em construções diárias, mas sim de camadas sobrepostas de compósitos avançados, meticulosamente projetados pela engenharia militar para resistir ao próprio apocalipse. Isso não é um roteiro de ficção científica ou um delírio arquitetônico, meus amigos entusiastas da ciência. Esta é a realidade brutal, documentada e inegável das instalações de enriquecimento nuclear de Natanz, localizadas nas profundezas geológicas do Irã. A pergunta que surge na mente dos estrategistas é simples, porém aterrorizante do ponto de vista da física e da engenharia. Como é possível destruir algo que está protegido pela própria crosta terrestre, pela geologia maciça do nosso planeta? Existiria no vasto arsenal humano alguma criação capaz de perfurar esse escudo natural e artificial combinado? Na história da guerra, a humanidade sempre buscou o esconderijo mais profundo, cavando cada vez mais fundo na Terra para escapar da destruição na superfície. No entanto, na era moderna, o conceito de segurança absoluta foi alterado de forma irrevogável. Há um medo primordial que desperta quando percebemos que não há mais lugar seguro para se esconder, nem mesmo sob milhões de toneladas de rocha granítica sólida. A união implacável entre a física de altas energias e a tecnologia militar hiperavançada dos Estados Unidos concebeu um ceifador invisível. Estamos falando de uma sombra negra furtiva deslizando pelo céu, carregando um martelo cinético colossal de impressionantes 14 toneladas. Esta é a personificação moderna da batalha eterna e paradoxal entre a lança inquebrável e o escudo impenetrável. De um lado, uma nação constrói uma fortaleza subterrânea revestida com concreto armado de grau militar, abrigando suas ambições atômicas. Do outro lado, engenheiros aeroespaciais respondem com cálculos insanos de energia cinética e aerodinâmica. Quem sairia vitorioso se esse conflito teórico eclodisse hoje? O sofisticado sistema de defesa aérea, ou o avião fantasma que custa literalmente mais que seu peso em ouro? Olá, eu sou a Nova, sua inteligência analítica, e sejam muito bem-vindos ao Mistérios da Ciência. Hoje, não falaremos apenas de geopolítica, mas mergulharemos profundamente na engenharia civil extrema, na dinâmica de fluidos e na ciência dos materiais avançados. Nós vamos dissecar a anatomia do B-2 Spirit, a única aeronave do planeta capaz de transportar a GBU 57 MOP, a bomba não nuclear mais devastadora já forjada. Veremos como esse artefato penetra a terra sólida com a mesma facilidade que uma agulha incandescente atravessa manteiga. Apertem os cintos, ajustem seus parâmetros, porque estamos entrando na zona de perigo de alta pressão. Primeiramente, precisamos mapear nosso alvo teórico com precisão. As instalações de enriquecimento de combustível de Fordow e Natanz, a escolha dessa localização não foi um mero acaso geográfico. Os engenheiros estruturais sabiam perfeitamente que ataques aéreos convencionais com munições padrão seriam completamente ineficazes contra seus equipamentos sensíveis. Por isso, eles enterraram essas instalações profundamente no ventre estéril da montanha, aproveitando a topografia. Elas são protegidas por uma camada formidável de rocha natural com dezenas de metros de espessura, um verdadeiro cobertor tectônico. E como se a geologia não bastasse, adicionaram um invólucro artificial, camadas maciças de concreto armado, reforçado com uma matriz densa de fibras de aço de alta resistência. Este é, sem exagero, o pior pesadelo para qualquer planejador de missões militares. Vamos analisar a ciência dos materiais por trás desse concreto. Não estamos falando da mistura comum de cimento, areia e brita usada para construir as calçadas das nossas casas. Estamos falando de concreto de ultra alto desempenho, ou UHPC na sigla em inglês. Esta mistura extraordinária possui uma resistência à compressão que pode atingir impressionantes 20.000 libras por polegada quadrada, ou libras por polegada quadrada. Para colocar em perspectiva, isso é cerca de 5 vezes mais forte e denso do que o concreto estrutural padrão. A estrutura molecular e cristalina desse material é tão incrivelmente compacta que ele se torna praticamente impermeável à água e, crucialmente, exibe uma resistência fenomenal à propagação de ondas de choque geradas por explosões massivas. Sob a ótica da física defensiva, este é o escudo perfeito, dissipando energia cinética de forma eficiente.
No entanto, a profundidade continua sendo o fator primordial da equação defensiva. 60 metros de rocha e terra não são triviais. Imagine um edifício de 20 andares, mas completamente enterrado no solo, invertido. Bombas de queda livre convencionais, mesmo os monstros que pesam 2.000 libras atuariam apenas como lixas, arranhando superficialmente a crosta da montanha. A física de uma explosão na superfície dita que a energia se dissipará pelo caminho de menor resistência. Ou seja, a onda de choque e a bola de fogo se expandirão para os lados e para cima na atmosfera, e não para baixo através da rocha densa. Para alcançar o núcleo sensível dessas instalações, a estratégia não requer uma detonação nuclear colossal na superfície. O que a engenharia de precisão exige é penetração vertical pura, concentrando toda a força em um único vetor para baixo. Essencialmente, precisa-se de uma broca de perfuração colossal, forjada em aço e tungstênio, despencando da estratosfera. Mas antes de podermos calcular a física do impacto, enfrentamos um problema de logística letal: chegar até o ponto de lançamento. O espaço aéreo em questão é sem dúvida um dos mais densamente vigiados e hostis de todo o Oriente Médio. Uma teia invisível de frequências eletromagnéticas protege os céus, tornando a aproximação um jogo mortal de gato e rato. A espinha dorsal dessa defesa é composta por sistemas formidáveis, como o S-300 PMU-2 de origem russa e o complexo Bavar 373 de fabricação local. Estes não são meros radares de aeroporto, são caçadores eletrônicos de precisão letal. Essas matrizes de radar varrem a abóbada celeste incessantemente 24 horas por dia, emitindo pulsos eletromagnéticos para detectar a menor anomalia aerodinâmica. Uma aeronave de combate de quarta geração, como um F-15 ou F-16, não tem chance. Sua assinatura de radar ou seção reta radar, RCS, é tão grande que seria detectada a centenas de quilômetros das fronteiras, muito antes de poder lançar qualquer armamento. Mas como exatamente a física do radar funciona na prática? Em termos simples, o transmissor emite ondas de rádio de alta frequência. Se essa onda colide com um objeto metálico condutor no céu, a energia eletromagnética oscila os elétrons do metal, fazendo com que ele reirradie ou reflita a onda de volta ao receptor. Quanto maior a superfície do objeto e quanto mais perpendicular ela for em relação à onda incidente, mais forte e clara será a reflexão que retorna. É a lei básica da reflexão aplicada a ondas eletromagnéticas invisíveis. Aeronaves convencionais são, por design aerodinâmico, excelentes refletores de radar. Elas possuem uma infinidade de ângulos retos estabilizadores verticais, tomadas de ar de motores expostas e suportes externos de armamento sob as asas. Cada uma dessas superfícies atua como um espelho perfeito para as frequências de radar. Nas telas dos operadores de defesa, esses jatos brilham intensamente, tão óbvios quanto um holofote de estádio aceso em um quarto completamente escuro. Os sistemas S-300 possuem um alcance de detecção que ultrapassa os 250 km e podem engajar e destruir alvos a 150 km de distância. Seus mísseis interceptadores rasgam a atmosfera a velocidades hipersônicas, acima de Mach 6. Para qualquer piloto de uma aeronave não furtiva, entrar nessa bolha de negação de ar é uma missão suicida garantida. Nenhuma manobra evasiva, por mais extrema que seja, pode superar um míssil teleguiado que viaja a mais de 2 km por segundo. Diante desse impasse tático colossal, como os Estados Unidos poderiam sequer sonhar em entregar um pacote cinético de 14 toneladas bem no centro desse vespeiro eletrônico? A resposta tecnológica nasceu nas sombras da Guerra Fria. Apresento a vocês a maravilha da engenharia aeroespacial, o Northrop Grumman B-2 Spirit. Observem meticulosamente a sua geometria exótica. Não há empenagem vertical, nenhum corpo tubular tradicional, nenhuma quina ou ângulo agudo aparente. Trata-se de um design de asa voadora pura, o ápice da integração aerodinâmica. E essa forma peculiar não é uma mera escolha estética para parecer futurista. Cada curva contínua, cada raio de curvatura foi calculado exaustivamente. Supercomputadores trabalharam por meses para otimizar essa superfície, visando um único objetivo físico: defletir as ondas de radar incidentes para qualquer direção, exceto de volta para a antena emissora do inimigo. O princípio operante aqui é a deflexão geométrica.
Quando a energia eletromagnética do radar hostil atinge o B2, seu perfil incrivelmente achatado e contínuo faz com que as ondas deslizem e se dispersem, semelhante à forma como a água escorre suavemente por um prato plano inclinado. Como resultado dessa proeza geométrica, quase nenhuma energia retorna ao receptor inimigo. Além disso, os 4 motores turbofan estão profundamente embutidos dentro do corpo da asa, não pendurados abaixo dela como em jatos comerciais. As tomadas de ar possuem um formato complexo em S-linha. Esse duto curvo serve para ocultar as lâminas metálicas giratórias do compressor do motor, que são superfícies altamente reflexivas e atuariam como faróis brilhantes no espectro de radar. Contudo, a geometria pura não é o único truque de mágica na manga deste fantasma mecânico. O B2 é meticulosamente revestido com um composto altamente classificado, conhecido como material absorvente de radar, ou RAM. A composição química exata dessa tinta espessa é um segredo de estado guardado a 7 chaves, mas o princípio termodinâmico é análogo a uma esponja negra que absorve luz visível. O RAM absorve a energia eletromagnética das ondas de rádio. Em vez de refleti-las, o material converte essa energia de radiofrequência em quantidades minúsculas de calor que se dissipam na estrutura. O resultado prático? Nas telas de radar inimigas, esse Leviatã com envergadura de 52 metros, maior que um Boeing 767, aparece com assinatura de radar do tamanho de um pequeno pássaro ou até mesmo de um inseto grande. Mas a furtividade moderna não se resume apenas a enganar radares. Mísseis guiados por infravermelho que buscam calor são uma ameaça igualmente letal. O B2 mitiga drasticamente sua assinatura térmica através de um sistema de exaustão engenhoso. Os gases superaquecidos expelidos pelas turbinas são misturados com o ar frio da alta altitude antes de serem liberados por fendas estreitas e achatadas na parte superior da asa. Isso impede que o escape forme uma pluma de calor visível por baixo. Além disso, a seção traseira da asa é revestida com placas de cerâmica resistente ao calor, semelhante às usadas nos ônibus espaciais, ocultando o rastro infravermelho dos sensores baseados em terra. Ele é, em todos os sentidos da física aplicada, um autêntico fantasma operando na escuridão da noite. É claro que essa tecnologia de ponta tem um preço astronômico. Uma única unidade do B2 Spirit está avaliada em cerca de 2 bilhões de dólares americanos. Esse valor supera o produto interno bruto de diversas pequenas nações. A Força Aérea do Zelwa possui apenas 20 dessas maravilhitas operacionais. A perda de uma única fuselagem em combate representaria um desastre estratégico e financeiro incalculável. Entretanto, a dura realidade é que apenas esta aeronave específica possui o compartimento de bombas largo o suficiente e a furtividade necessária para transportar nosso pacote especial até o coração das defesas iranianas sem ser vaporizado. No caminho. Agora, vamos focar na carga letal. Durante a Guerra do Golfo, em 1991, o Pentágono percebeu subitamente uma lacuna crítica. Eles não possuíam munições capazes de penetrar os bunkers de comando subterrâneos mais profundos do Iraque. Em um estado de pânico febril de engenharia, eles improvisaram a GBU-28, fabricando o invólucro a partir de canos de artilharia excedentes de 8 polegadas em menos de um mês. Um feito notável, mas a GBU-28 pesava apenas 5.000 libras. Para alvos geológicos endurecidos como Natanz na era moderna, lançar uma GBU-28 seria o equivalente cinético a jogar pedregulhos contra uma porta de cofre de banco de aço maciço. Era necessário repensar a escala da destruição. Contemplem o verdadeiro monstro da física da destruição, a GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, ou simplesmente MOP. Suas dimensões desafiam a intuição. Ela mede cerca de 6 metros de comprimento e pesa esmagadoras 6 toneladas ou 30.000 libras. Imagine um ônibus escolar inteiro, espremido sob pressão extrema até se transformar em um cilindro aerodinâmico de aço maciço, e então solto em queda livre de uma altitude de 30.000 pés. Esta não é apenas uma bomba convencional. A MOP é, em sua essência, um projétil cinético titânico que por acaso carrega um núcleo de alto explosivo. O grande segredo tecnológico da GBU-57 não reside na sua capacidade de explosão inicial, mas sim no seu invólucro, a sua pele metálica.
A esmagadora maioria dessas 14 toneladas é composta puramente por liga metálica mortífera e não por compostos químicos explosivos. Esse invólucro é forjado a partir de uma liga de aço especial super densa, muito provavelmente baseada em tungstênio ou Eglin Steel. O propósito único dessa metalurgia avançada é garantir que o projétil não se estilhasse, achate ou desintegre sob as imensas forças G e o choque térmico ao colidir com placas de concreto de ultra alto desempenho a velocidades supersônicas. Se a carcaça metálica sofrer uma fratura catastrófica durante os milissegundos do impacto inicial, a bomba falhará miseravelmente em sua missão de penetração. Dentro dessa casca formidavelmente grossa, abrigam-se apenas cerca de 2.400 kg de explosivo PBXN 114. A proporção de massa metálica estrutural para material explosivo é incrivelmente alta, situando-se em torno de 80% de metal para 20% de explosivo. Mas por que essa engenharia aparentemente desproporcional? Qual que é a lógica física? Porque a diretriz principal da GBU 57 é sobreviver à sua própria jornada brutal. Ela deve suportar o trauma de rasgar através de 60 metros de solo compactado e rocha sólida. A detonação é meramente o toque final, o acorde final da sinfonia. A explosão só deve ocorrer depois que o projétil estiver literalmente estacionado na sala de estar do bunker subterrâneo inimigo. Vamos aplicar as leis de Newton e calcular a física envolvida nesse evento cataclísmico. Ao ser liberada do compartimento de bombas na altitude operacional, a GBU 57 começa a acelerar implacavelmente sob a força da gravidade terrestre, atingindo velocidades terminais que se aproximam da barreira do som, ou Mach 1. No milissegundo em que o nariz de ogiva toca a superfície, a totalidade da energia cinética acumulada por uma massa de 14 toneladas viajando a centenas de metros por segundo é concentrada em um único ponto geométrico incrivelmente pequeno. A pressão localizada resultante no ponto de impacto atinge a marca de milhões de pascals. Sob tal estresse mecânico inimaginável, o solo consolidado, a rocha matriz e até mesmo o concreto de grau militar perdem sua coesão estrutural. Eles não têm outra opção física senão ceder, fluir plasticamente e se afastar do caminho do penetrador. Mas a perfuração é apenas metade do desafio de engenharia. O problema mais complexo é o tempo, saber exatamente o microsegundo correto para detonar. Se o pavio acionar os explosivos no primeiro impacto superficial, a arma criará apenas uma cratera vistosa, mas inútil, na encosta da montanha. Para resolver isso, a GBU 57 emprega uma maravilha da eletrônica, o fusível inteligente de detecção de vazios. Este não é um simples temporizador mecânico, é um computador balístico equipado com acelerômetros de precisão. Ele consegue medir as variações de desaceleração em tempo real para sentir e calcular as diferentes camadas geológicas que está rasgando. Ele processa os dados de resistência cinemática e essencialmente pensa: ok, acabei de perfurar a abóbada de concreto, agora estou passando por uma camada de terra de preenchimento e agora estou rasgando o teto de concreto do nível inferior. O fusível é pré-programado com a arquitetura do alvo. Ele conta os andares e os vazios, acionando o detonador principal apenas após atingir a profundidade ou o nível específico da sala de máquinas predeterminada pela inteligência. Faça uma comparação mental. Uma bomba Mark 84 padrão de 2.000 libras seria esmagada e estilhaçada em 1.000 pedaços se tentasse perfurar um bloco de concreto de 3 metros. A GBU 57, por outro lado, desliza através de 60 metros de concreto padrão. Ou, o que é mais assustador, ela pode penetrar 8 metros do concreto armado mais rígido e reforçado já concebido antes mesmo de iniciar a sequência de detonação. Trata-se de um salto quântico na tecnologia de negação de infraestruturas duras. Em termos práticos, se as coordenadas de GPS estiverem corretas, não há nenhuma estrutura criada por mãos humanas no planeta Terra que esteja verdadeiramente a salvo dessa arma. Agora vamos rodar uma simulação computacional de uma missão de ataque real. O cenário balístico mais provável envolveria uma decolagem da base aérea de Whiteman, no Missouri, ou de instalações avançadas em Diego Garcia, no Oceano Índico. O B-2 Spirit precisa percorrer milhares de quilômetros de oceano e território hostil. Esta não é uma surtida rápida de caça, é uma maratona de aviação.
Os pilotos estarão confinados em um cockpit pressurizado exíguo por 30 ou 40 horas contínuas. Reabastecimentos aéreos múltiplos em voo são absolutamente mandatórios. Tudo isso executado sob as mais estritas condições de silêncio de rádio total para evitar triangulação de sinais. À medida que o perfil de voo se aproxima do espaço aéreo iraniano, o protocolo de furtividade máxima é ativado. Todas as antenas emissoras são retraídas mecanicamente para a fuselagem. Qualquer emissão de radar ou rádio a bordo é cortada. A aeronave metamorfoseia-se em um buraco negro eletromagnético absoluto no céu noturno. Lá embaixo, as matrizes de radar do sistema S-300 giram implacavelmente, como predadores cegos caçando no escuro. Ondas de energia de rádio de alta potência varrem a fuselagem do B-2, mas a física do RAM e a geometria da asa fazem seu trabalho. Nenhum eco significativo retorna aos operadores de mísseis. Como os sinais de GPS civil podem ser facilmente falsificados ou bloqueados por guerra eletrônica russa ou iraniana em zonas de conflito, a navegação depende de sistemas autônomos. Os pilotos confiam em unidades de medição inercial de giroscópios a laser de anel e sofisticados rastreadores astronômicos que mapeiam as estrelas, uma tecnologia antiga combinada com precisão atômica moderna. Exatamente sobre o ponto zero de Natanz. As portas maciças do compartimento de bombas se abrem. Este é o momento de vulnerabilidade máxima da missão. Durante os poucos segundos em que as portas estão abertas, a barriga plana e furtiva da aeronave é interrompida. Sua assinatura de radar aumenta drasticamente por um breve instante, brilhando nas telas inimigas como um flash de relâmpago. Em uma fração de segundo calculada por algoritmos balísticos 2 GBU, 5 SETMOPs são liberadas dos ganchos rotativos. A aeronave perde instantaneamente quase 30 toneladas de massa bruta, exigindo compensação imediata dos computadores de voo fly-by-wire para manter a estabilidade. As portas se fecham rapidamente, selando o B-2 de volta na escuridão eletromagnética. Agora, a gravidade assume o controle absoluto sobre os projéteis. Na seção da cauda de cada GBU, 5-7, 4 aletas em forma de grade se desdobram hidraulicamente. Essas aletas não são asas convencionais, são superfícies de controle aerodinâmico de alto arrasto. Guiadas por sistemas GPS resistentes à interferência e navegação inercial interna, essas aletas realizam microcorreções de trajetória em milissegundo. Elas orientam a queda livre maciça para garantir um vetor de ataque perfeitamente perpendicular. O ângulo de entrada é de vital importância para a física da penetração. Se o projétil atingir a montanha de forma oblíqua, mesmo com um leve desvio angular, as forças laterais extremas do impacto rasgarão a carcaça de aço ao meio. Ou pior, farão com que o artefato de 14 toneladas ricocheteie na rocha sólida como uma pedra saltando sobre a água. A MOP precisa entrar com um ângulo de quase 90 graus absolutos, e então ocorre o impacto cinético terminal. Curiosamente, não há uma imensa bola de fogo cinematográfica na superfície. Há apenas uma violenta erupção de poeira pulverizada e rocha estilhaçada lançada na estratosfera, enquanto a crosta terrestre engole a lança de aço de 14 toneladas. Nas entranhas da montanha, a bomba está literalmente nadando através da geologia sólida, empurrando o material para os lados através de pura energia cinética e hidrodinâmica de estado sólido. 1 segundo, 2 segundos de silêncio denso. O tempo parece se dilatar. O cérebro de silício do fusível inteligente conta freneticamente as transições de densidade. Terra, concreto. Ar, concreto. Ela perfura as lajes de proteção, atravessa dutos de ventilação, até romper o teto do salão principal e então, nas profundezas confinadas, o detonador envia o pulso elétrico. A carga explosiva de PBXN 1,4 reage quimicamente em nanosegundos. A detonação ocorre dentro de um espaço fechado e hiperpressurizado. A física aqui é brutal e implacável. Como a onda de choque de sobrepressão massiva não tem para onde escapar na atmosfera aberta, ela não se dissipa. Em vez disso, a energia acústica e térmica reflete e ricocheteia nas paredes de concreto superduro do próprio bunker. O efeito é o de uma panela de pressão cósmica. Esse ricochete de ondas de choque multiplica exponencialmente a letalidade da explosão. O estresse de tração rasga a integridade estrutural das fundações. O teto maciço
simplesmente colapsa sob o próprio peso. Equipamentos de centrifugação incrivelmente delicados, calibrados em micrômetros para separar isótopos de urânio, são transformados em sucata retorcida por ondas sísmicas focadas, mesmo que não sejam atingidos diretamente pelo fogo da explosão. Toda a instalação, avaliada em bilhões de dólares e décadas de pesquisa clandestina, é sepultada sob milhões de toneladas de sua própria montanha protetora. De fora, na superfície árida, um observador talvez sentisse apenas um leve tremor. Um terremoto artificial muito localizado. No entanto, existe um risco ambiental e geopolítico imenso nesse cenário. Se a instalação nuclear estiver ativa e contiver material físsil, a detonação da MOP pode fraturar as câmaras de contenção radiológica. Isso criaria uma bomba suja subterrânea não intencional, com gases radioativos potencialmente vazando pelas fraturas da rocha até a superfície, envenenando os lençóis freáticos e a atmosfera local. É uma equação de risco e recompensa aterrorizante. A existência do B2 e da GBU 5.7 serve em grande parte como a ferramenta definitiva de dissuasão geopolítica. É a diplomacia armada com a física de penetração profunda. Um lembrete de que nenhum esconderijo é profundo o suficiente contra a engenharia certa. O ciclo da inovação armamentista é perpétuo. Uma nação cava mais fundo e inventa um concreto mais duro. A outra responde com ligas metálicas mais densas e radares mais sofisticados. O que é considerado invencível hoje será sucata obsoleta amanhã. Nós desconstruímos as camadas científicas de como o fantasma furtivo dos céus e o martelo cinético colossal colaboram para estilhaçar o ventre protetor da Terra. Da termodinâmica dos revestimentos absorventes de radar à metalurgia do tungstênio. Qual é a sua análise técnica sobre isso? Bunkers subterrâneos gigantes ainda são uma infraestrutura viável na era das armas cinéticas de precisão? Deixem suas teorias nos comentários. Eu sou a Nova e este foi mais um dossiê do Mistérios da Ciência. Até a próxima!